Eu tenho uma empresa de design há 30 anos. Como naquela época, comemorei 8 de fevereiro deste ano, 30 anos. Naquela época, design não se conhecia por esse termo. A minha agência chama Agência de Estratégias Criativas de Inovação e Marca. Esse é o nome da minha empresa. São 30 anos que eu trabalho com estratégias criativas, que foi muito fácil no país com tantos planos, né? Com tantas dificuldades. A gente ser criativo aqui, nesses 30 anos, é um privilégio para poucos. Como também estou na área acadêmica, sou professor de mestrado de design estratégico e consumo, que estudo já há muito tempo. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais teórica, mas não muito demorada, porque tudo foi abordado praticamente o que eu trazia para vocês. O que eu quero mostrar um pouco é como que a gente desenvolve essa brasilidade e como ela pode ocorrer para os próximos anos. Para isso, vamos olhar rapidamente o século passado, rapidamente, já foi falado, como o Luiz até iniciou a sua fala falando da semana de 22. O único que eu gostaria de ressaltar de tudo que já foi dito é que a semana de 22 ela se inicia com um manifesto. Ele é diferente das ações que antecederam a semana de 22. Ela é extremamente importante. E ela tinha, o que na pergunta anterior foi feita também, um ambiente propício para isso. De alguma forma, o início do século traz isso em relação à maioria dos desenvolvimentos culturais das nações. Isso está desde Adam Smith e Ricardo, 1700, lá até hoje, tanto que em 1922 estamos comemorando 100 anos da República. Ou seja, no início dos séculos, de alguma forma, nos últimos, do Renascimento para cá, as nações começam a olhar para si mesmas. É interessante, pode ser até um pouco místico, mas isso ocorre. Estamos no início do novo século e nós, como toda a grande maioria das nações, estão fazendo isso. Não somos apenas nós que estamos discutindo. É que em nós a brasilidade, ela, pelo mundo ser diferente, global, com toda a tecnologia, ela transcendeu essas fronteiras e hoje a brasilidade está mais fora do Brasil do que aqui dentro. Obviamente que nesse momento nós não tínhamos capacidade para entender a importância desses traços arquitetônicos que vão influenciar a arquitetura mundial, não só Niemeyer, que eu não trouxe nenhum exemplo atual proposital, até porque imaginei que o Jeter ia trabalhar mais na questão do momento contemporâneo. Eu trouxe mais a gente revisitar esses valores para entender a brasilidade nas próximas décadas. E essa arquitetura vai influenciar a arquitetura moderna do mundo inteiro, e ela foi realizada aqui. Em muitos lugares, inclusive em escolas de arquitetura, a gente estuda primeiro Frank Lloyd Wright, que é esse arquiteto, para depois estudar Warszawski, que foi o arquiteto anterior, que em São Paulo fez essa arquitetura que eu acabei de mostrar. Inclusive, é uma visitação pública, uma casa lindíssima, belíssima, que toda a escola primária deveria levar as crianças à visitação. Nesse momento, como já foi dito também, John Grass é o grande, eu tenho um orgulho enorme de ter sido um dos que ajudei a preservar o acervo do John Grass. Hoje ele se encontra no site institutojohngrass.org.br. Ele é realmente que vai se preocupar com o interior. Numa habitação moderna, dessa forma, aquele móvel barroco, oriundo da colônia brasileira, formada da colônia portuguesa no Brasil, não tinha mais cabimento. Essa cadeira, vocês estão vendo aí, é vendida atualmente, é um objeto de desejo e ela é desenhada em 1920, como o Jeter já mostrou. Esse pé palito tem 1 centímetro, como ele disse, isso é uma raridade, é uma coisa de extrema dificuldade. Vocês vão ver exemplos melhores, inclusive, porque isso é o início, é 1920. Eu dou um pulo dos anos 50 proposital. Por quê? É a demora daquela época, não é como hoje, não havia internet. O eco da semana de 22 vai levar uns 30 anos, mais ou menos. Nos anos 50 acontecem duas coisas que eu acho assim incríveis para a nossa história, que é a morte real da pessoa, da Carmen Miranda e a sua personagem. É um momento muito importante para a história porque ela foi conjunta. Não se falou mais da Carmen Miranda a partir daí.
E havia um olhar, assim como também o Luiz Nassif apresentou no início do Walt Disney, da Disney principalmente, que foi o difusor do olhar estrangeiro sobre o Brasil. A Bienal dos 500 anos, que foi feita aqui em São Paulo, sobre o Brasil, tinha dedicado todo o último andar do que hoje é a Bienal de São Paulo, era o parque inteiro tomado, né, vocês devem lembrar, foi maravilhoso, tomado só para a gente entender o que era o olhar estrangeiro sobre o Brasil. Esse olhar estrangeiro dominou de fato até os anos 50. O Brasil era mais conhecido pelos brasilianistas, por aqueles que estudavam o Brasil, do que de fato pelos próprios brasileiros. Apesar de a gente ter gente muito boa escrevendo e falando sobre o Brasil. Um deles era Monteiro Lobato, que é o outro, que aí eu acho que é outro momento significante dos anos 50. Não à toa vai acontecer JK e todo o plano de desenvolvimento industrial que os anos 50 também trazem, que já bem foram citados hoje ao longo dos nossos debates. Monteiro Lobato foi o maior crítico à Semana 22. Ele foi um crítico até perverso, porque como ele era um cara que dominava a palavra de uma forma que a Anita Malfatti dominava a tinta, ele fez a crítica à maior mulher, da maior expressão da Semana 22, foi a Anita Malfatti. Essa crítica destruiu a vida artística da Anita Malfatti, porque ele não compreendia aquela manifestação. Nesse momento, Monteiro Lobato está tentando escrever esse homem brasileiro e cria esse cara aí que a gente conhece mais pelo Jeca Tatu, eternizado aí para Mazzaropi. Ao longo esses 30 anos, o Monteiro Lobato vai reler a sua própria obra e reescrever esse cara. É super interessante, se vocês puderem ler as últimas partes, exatamente nos anos 50, ele já está descrevendo esse caipira de uma forma diferente. Ele talvez não teve, nos anos 20, uma visão futurística, uma visão de futuro para interpretar o que aquilo significava. E é isso que eu acho que é o mais importante, que foi falado aqui hoje. Em 5 minutos, uma palestra apresenta para o estrangeiro, seja um investidor americano, inglês, holandês, alemão, e o cara consegue em 5 minutos olhar e perceber que aquilo é bom. E a gente demora 30 anos. E esse é nosso jeito brasileiro. Nós demoramos para perceber. A percepção é um processo natural dos nossos sentidos, que no caso cultural, de desenvolvimento da relação de um ser humano com o outro, no Brasil, ela é demorada. Nos anos 50, nós tentamos ser os melhores. Fizemos o melhor futebol que os outros jogavam e perdemos. Ou seja, o que aconteceu até os anos 50? Nós tentamos fazer tudo que os outros faziam melhor, ou maior, como foi o Maracanã. E perdemos. Quando nós começamos a ganhar? Quando a gente mudou, na mesma década. Nós paramos de fazer o que os outros faziam, para fazer do nosso jeito. Não do Gerson, mas um jeito nosso diferente. Tão diferente que era difícil entender. Um cara que corria sem bola. Ele saía correndo, reparem na foto, ele está olhando para frente, a bola está atrás e o marcador não sabe quem ele segue. Isso era comum. Em diversos jogos o Garrincha foi parado e falaram para ele assim: cara, você tem que chutar a bola. Ele falava: por quê? Porque você está fazendo palhaçada. Um sueco falou para ele. Ele não entendia nada, ele falou assim: esse é o meu jeito de jogar. E esse jeito de jogar, colocava 8 em volta dele e não conseguiam tirar a bola. Então agora a gente entende o Neymar. Se a gente jogar futebol dessa forma, isso é jogar futebol brasileiro. Esse é o futebol brasileiro. Não importa se é o melhor ou o maior, mas é o jeito de jogar futebol, que os outros não conseguiram desenvolver. Na mesma época, para ser mais exato, no mesmo ano, a Dodissa Colombo foi a nossa Miss, era a Miss Guanabara, que era como se chamava o estado do Rio de Janeiro. Ela foi para o concurso Miss Universo. Vocês devem conhecer essa história. Ela ia entrar para o desfile que chamava Praia e Piscina. Porque você tinha desfile assim, traje típico, noite de gala, ir para o trabalho, e aí tinha a hora que você tinha que entrar, as moças entravam vestidas de praia e piscina. Faltavam segundos para entrar e a organizadora falou para ela assim: por favor, você não vai se arrumar? Falou: mas eu vou para praia e piscina. Ela estava apenas de maiô.
sem salto alto, inclusive. Não, você tem que se arrumar, você tem que passar um pancake, era um pozinho, tinha que usar rímel. Eu falei, mas eu não vou na piscina assim, eu não vou na praia assim. Foi uma confusão. Ela pegou o óleo Johnson, que era um óleo que se usava naquela época para hidratar a pele das mulheres, e jogou por cima. Quando a organização tentou pegá-la, não conseguiu, porque aquele óleo escorregou, e ela entrou e desfilou daquele jeito. Foi um sucesso. Foi uma maravilha, porque foi a única diferente, e ela desfilou do nosso jeito. Até porque as suecas e as outras não tinham nem praia. Quem sabe na praia somos nós. Obviamente ela perdeu porque ela saiu fora, ficou em segundo lugar, perdeu para uma colombiana, porque ela ficou fora do padrão, fora da norma, mas era do jeito brasileiro, de tal modo que não havia internet, não havia nada, e ela chegou no Rio de Janeiro, foi ovacionada como time de futebol, desfilou em carro de bombeiro, porque todo mundo sentiu naquela manifestação que aquilo tinha a ver com a gente. Mais rapidamente, eu vou mostrar outros exemplos. O Teatro Oficina, projeto ali na Bobardi, aqui em São Paulo, é um exemplo mundial. O mundo inteiro estuda esse case de teatro. É uma forma de fazer teatro diferente ao Bertolt Brecht, ao que é o teatro de Hollywood. Reparem que não tem uma pessoa olhando para o mesmo lugar. As pessoas entraram no teatro e falaram assim, cadê o palco? Para quem eu olho? Cada um tem um olhar diferente, cada um participa de uma forma diferente. Recentemente, há 2, 3 anos atrás, a apresentação dos Sertões foi maravilhosa. As pessoas participavam como se fossem atores, não eram apenas meros espectadores. O Cinema Novo de Glauber Rocha, esse cartaz inclusive famoso no mundo inteiro pelo design gráfico brasileiro, era tão caro fazer um cartaz que precisava de 4 cores. Ele foi feito com um filme amarelo e magenta que gira e ao se superpor consegue o vermelho, que vocês estão vendo aí. O Cinema Novo do Glauber Rocha, ele é estudado no mundo inteiro, porque ele fez uma forma de contar a história, uma narrativa, um roteiro, que não é um roteiro padrão. Não tem início, meio e fim feliz. Não é o cinema americano, nem o cinema francês, é o cinema brasileiro. Até para nós era difícil entender os filmes. A Bossa Nova, que já foi falada, idem. Vocês sabiam que o Jobim estudou arquitetura? No 4º ano ele largou a arquitetura porque o professor olhou o projeto dele e falou assim, teu projeto não tem composição, não tem harmonia. O cara vai criar Bossa Nova. Joaquim Terreiro foi mostrado aqui. Essas cadeiras estão em proporção real. É provável que aquela cadeira lá esteja até na escala real ali. Olha a espessura dessa madeira. A primeira cadeira com 3 pés, com essa estabilidade do jeito que vocês estão vendo ali. Olhem o encaixe, essa madeira não tem nada além de madeira e encaixe. Olha a diversidade de tons, a diversidade de madeira, que o jeito que eu estava falando agora do MDF. Né? Com toda a nossa cultura, o jeito de fazer as canoas, a mesma forma de curvar essa madeira é do jeito que a gente faz desde nossas origens, ok? A palhinha, que é da cestaria brasileira, o que ele encontrou foi uma forma de fazer cadeira diferente de como se fazia na Europa, principalmente as cadeiras da Bauhaus, que eram feitas em metal. Zanini Caldas, anos 50, falando assim, olha, os móveis têm que ser ecológicos. Madeira ecologicamente correta. E o Sérgio Rodrigues, que já foi falado aqui, que ele ganha, isso é o mais importante, volto a falar do olhar, da gente perceber o que é bom. O Sérgio Rodrigues participa do primeiro concurso mundial de design em Milão em 1961, e ali ele ganha o primeiro lugar. Os italianos fizeram isso para que a feira de Milão seja um sucesso mundial. Eles fizeram um concurso todo ano. Eu vou há quase 20 anos para lá, todo ano estou lá. Escrevo para a maioria das grandes revistas artigos sobre o que eu vejo lá todo ano. Em 1961, o ganhador do maior concurso de design de imóveis foi Sérgio Rodrigues, um brasileiro. Em 1962, o Brasil preparou uma caravana de empresários para ir copiar produtos lá.
não conseguiram perceber que os designers bons estavam aqui. Até hoje a maioria vai para lá para copiar produto. O que ele trouxe de novo? A cadeira é maravilhosa, mas o melhor está no jeito brasileiro. E eu trabalho com móveis, a maioria dos meus clientes são da área do setor moveleiro e interiores. Posso lhe garantir que qualquer pessoa que chega numa loja vai encostando a cadeira dela, né, no sofá, no braço, e assim que ela se senta. Ninguém vem pela frente, senta e cruza a perna. O pessoal vem se jogando. Esse é o jeito brasileiro de sentar. Ele ganhou o concurso não pela poltrona, mas porque ele tinha mostrado como é o nosso jeito de sentar. Em Milão, este ano, uma exposição que chamava Passado, Presente e Futuro de Cadeiras está discutindo como será o futuro do sentar. São 50 anos que a gente vem discutindo o que o Sérgio Rodrigues apresentou no primeiro concurso. Vejam que fácil, uma poltrona que se monta apenas com encaixe, com tiras e couro, simples. Essa atual, está sendo vendida até hoje. Está ganhando mais dinheiro hoje quando ele lançou. Por sorte está vivo. O mesmo que o Altos Vulcão fez, já estou encerrando, quando cria uma cerâmica que é simplesmente um giro fora do padrão, em vez de colocar tudo do mesmo jeito, nos possibilita mosaicos totalmente diferentes. É só sair fora do padrão. Ok? Coincidentemente, encerrando, no dia 5 de novembro nós comemoramos o Dia da Cultura e o Dia do Design no Brasil. Dia da Cultura por Rui Barbosa, dispensa apresentações. O Dia do Design por causa do Luiz Magalhães, a data de nascimento dele também. Luiz Magalhães é um dos maiores representantes e pioneiros do design no Brasil. Ele fez um monte de coisa, um monte de marca, levaria 2, 3 horas para falar dele. É um crime que eu estou fazendo, é um cara que merece tanta homenagem, mas eu preciso mostrar o jeito brasileiro. O Brasil decide, na década de 70, que tem uma moeda forte. Então ele cria um concurso para o novo cruzeiro. A moeda vai se chamar cruzeiro. Como antigamente a moeda não valia muito, ela era facilmente falsificada, porque ninguém ia perder tempo falsificando. O cruzeiro já passava a valer. Tinham tirado, acho que 6 zeros. Então, precisava de uma moeda que fosse difícil de falsificar. Enquanto todo mundo fez moeda com tecnologia, ele se baseou no seguinte: o sistema de impressão naquela época era fotolito. Esse filme transparente que vocês estão vendo aí. Como funciona o fotolito? São 4 filmes, um para cada cor. Cian, magenta, amarelo e preto. Sistema semi. Cada filme tem que ter uma pequena inclinação, como vocês estão vendo, cada um inclinado para um lado. A superposição desses filmes é que dá a impressão de que você tem as 4 cores. Quando um filme sai um pouquinho fora do eixo, vocês já devem ter visto isso em alguma revista, a impressão dá que a imagem está distorcida. E aí você reprova o anúncio. Isso chama moré, o erro. É um erro que, inclusive, se você trabalhar, gera ilusão ótica. O que ele fez? Ele pegou pedaços de retículas, de desenhos, olha só, superpondo um círculo sobre outro, ele começa a dar a impressão de ter um desenho. Esse desenho é uma impressão ótica, ela não existe. E superpondo pedaços de fotolito, ele desenhou a nossa moeda. O que vocês estão vendo aí são pedaços de retículas de fotolito que estavam no lixo. Então a poltrona dos Campana é o mesmo processo. Isso é nosso. Nós fazemos feijoada assim. A gente sabe aproveitar as coisas e disso criar alguma coisa nova. Apenas as letras são desenhadas, o resto é uma ilusão ótica. Essa moeda não pode ser falsificada porque não pode ser fotografada. Portanto, o que eu imagino que a gente deveria fazer para repensar a brasilidade para a próxima década? São 2 coisas. Primeiro, entender e se olhar como uma herança. Isso é uma coisa que nos pertence. Alguns chamam DNA, outros de marca, ou a marca ou o DNA da marca, tanto faz. É uma herança que nós temos que a gente precisa começar a estudar de forma diferente. Segundo, dar valor ao erro. Essa coisa de acertar, né? A gente acertou escanteio, acertou pênalti, perdemos o mundial. A gente, na hora que a gente sai fora do padrão, a gente cria novos padrões, nós estamos criando padrões novos. Portanto, não seguir esses padrões de fora como sendo certos.
Dar valor ao futuro. Isso está se discutindo muito, inclusive capa das maiores revistas esses últimos anos. O Brasil de hoje, o futuro é hoje, nós chegamos ao futuro. Não. A gente tem a capacidade de enxergar e acreditar no futuro. Isso é brasileiro. De continuar fazendo coisas para o futuro. E criar um ambiente para que isso ocorra no Brasil. Não só apenas os campanas que estão vendendo seus produtos pela Edra, que é uma empresa italiana, ela que fabrica e vende, não são feitos no Brasil. Os físicos foram embora na década de 80 também. E os químicos, a maioria de nossos intelectuais saíram do Brasil quando não se percebeu que havia um ambiente para isso. E promover a memória. Por último, por que design tem a ver com tudo isso? Em curto prazo, o design gera emprego. É notável a quantidade de pessoas que estão envolvidas num projeto que tem design. Na revista Casa e Jardim desse mês, a matéria de capa é minha, se vocês puderem ler. Eu estou explicando, inclusive, os produtos que a gente percebe que tem a mão do homem e que pode ter tecnologia, porque a Ferrari é de alta tecnologia, mas o volante é feito com madeira e couro costurado à mão. Uma reforma uma reforma pequena num apartamento, um design de interiores mobiliza no mínimo 40 outras pessoas. 40. Eletricista, pintor, hidráulica, enfim, papel de parede, a venda do produto. Então, de imediato, a gente inserir design no processo da economia, ele está gerando emprego. A médio prazo, ele agrega valor. Ou seja, esse produto, design, ele é diferente. Se ele não é diferente, é cópia. Portanto, design é inovação. Inovação com brasilidade, ele está agregando valor. A gente vai falar assim, esse produto é a cara do Brasil. Isso é agregar valor. E por último, a longo prazo, ele preserva as nossas culturas. Tá? Como foi mostrado já em vários cases anteriores, a gente ter uma cadeira de palha em casa é a gente saber que estamos preservando uma cultura tupi, que era da cestaria. Obrigado a todos. O endereço do meu blog, eu também recebo e-mail por lá. Muito bom.